Olá pessoal, essa é a disciplina de Introdução à Comunicação de Dados da FAC. Meu nome é Rafael Maia e esses são os meus contatos. Bom, antes de começar a nossa disciplina, quero mostrar esse slide, algo que compartilhei há um tempo atrás no Facebook, por ter vivido uma aprendizagem. Compartilhar minha experiência não significa que eu sou melhor, significa que estou melhorando. Mas por que estou melhorando? Melhoro porque estou sempre estudando e aceitando conselhos ou críticas embasadas e bem colocadas que aparecem das pessoas com quem convivo. E vocês são pessoas com quem eu vou interagir esse semestre e preciso desse feedback. Aí, nesse sentido, eu estou disponibilizando uma ferramenta para as pessoas que são mais tímidas ou simplesmente não querem se manifestar no momento da aula, pois acham que vão atrapalhar, ou então deixam para estudar depois e foi ver um slide e não consegue associar nada àquele slide. Bem, com esse formulário que está no meu blog, né, rafaelsetemaia.blogspot.com, você pode colocar o número do slide e título e colocar sua dúvida embaixo, né? O slide título não é obrigatório, pois você quer falar sobre um determinado assunto que não diz respeito ao conteúdo, ou um conteúdo que você viu, com temas relacionados à ementa, então você vai poder fazer isso também, tá? Então eu vou falar um pouco aqui sobre mim, né? No que se diz respeito à minha área profissional, eu sou primeiro tenente no Exército, estou trabalhando atualmente no 52 Centro de Telemática, no 52º Centro de Telemática, em Fortaleza. Sou professor universitário, estando atualmente dando aula na FAC, sou diretor financeiro na Associação de Peritos em Computação Forense, a APCOF, sou um ITSM and Security Evangelist, né? Alguém que gosta de compartilhar sobre melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI e segurança da informação. E por último, e muito importante, sou um estudante, como vocês, independente, meio contraditório eu colocar na área profissional, mas dessa área aí de governança, risco e compliance, né? Compliance é conformidade. Na minha formação eu tenho primeiramente o curso superior em redes, uma especialização em gerência de redes e um curso tecnólogo em redes. Mas apesar de ter minha formação acadêmica em redes e ter trabalhado muito tempo na área de suporte e infraestrutura, decidi ir para a área de gestão, onde através das minhas certificações pude também já atuar como gestor, né, em alguns locais que passei. Mas não estamos aqui para falar de mim, né? Vamos para a disciplina. Tem aí essa parte das certificações também. Tenho esse nível intermediário do ITIL, essas 4 certificações que eu passei. Tenho esses níveis Foundation aí do ITIL, antiga V2, V3, a ISO 20000, que é a ISO do Sistema de Gestão de Serviço de TI, 27002, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, MTA Fundamento de Segurança da Microsoft e o Green IT Citizen, né, os cidadãos Green IT, todos tirados pelo Instituto Exim. Tá? E aí essa foto que vocês estão vendo foi um sonho que eu realizei de ter conseguido ir visitar o Exim lá na Alemanha, perdão, lá na Holanda. E vamos continuar aqui. Bom, essa é a nossa ementa, né? O princípio da comunicação vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar. Depois a gente vai falar sobre terminologias, mas não só depois. Dentro do contexto de princípios de comunicação, a gente vai falar sobre também terminologias de rede, tipos de sinais, bits e bytes, modos de operação, tipos e ritmos de transmissão e os modems, arquitetura de rede banda larga e tecnologia XDSL. Vocês estão vendo esses temas aí, né? A FAC deixa a gente muito livre para, vamos dizer assim, colocar uma profundidade que a gente acha que o aluno vai, o estudante, isso já é a primeira coisa que
vocês têm que ter na mente, né? Vocês não são mais alunos, vocês são estudantes, porque vivendo hoje na era da informação, vocês têm acesso à informação fácil e é diferente você ensinar através de uma metodologia de pedagogia que é para criança e adolescente e está ensinando para adultos. Então a maioria de vocês já é adulto, né? Então vocês não lhe falta conhecimento, né? Porque o A de aluno anula o luno, e o luno é luz e luz é conhecimento, né? Então vocês são estudantes, só lembrando disso. Então vamos continuar. Está aí a nossa apresentação da disciplina, né? Nossa carga horária de 80 horas aulas. O ano, eu tenho que corrigir ali em cima ainda, mas é 2017. 2017.2, tá? 2017.1, tá? Então esquece isso daqui. Nosso turno vai ser às noites, de terças e quintas, o horário CD. As competências, né, baseadas nos temas que a gente viu, vão ser esses daí. Vocês vão conhecer todos esses temas, né? Conhecer um princípio de comunicação, as terminologias, tipos de sinais, a diferença entre bits e bytes, o modo de operação, tipos e ritmos de transmissão, conhecer o que são quais os modems, que ativo de tecnologia da informação dentro da área de redes é esse ativo, né? Qual é? Arquitetura de rede de banda larga, tecnologia XDSL. E também a gente vai tentar fazer com que vocês tenham habilidade, né? Desenvolvam habilidades de explicar o princípio da comunicação, reconhecer e explicar terminologias de rede, reconhecer e explicar tipos de sinais, diferença entre bits e bytes, reconhecer e diferenciar os modos de operação, reconhecer e diferenciar os tipos e ritmos de transmissão, e reconhecer e escolher os modems, arquitetura de banda larga, tecnologia XDLS nos locais que vocês venham participar, tá? Temos aí as estratégias de ensino, vão ter aulas expositivas com diálogo, com total interação, né, com vocês. Vamos ter pesquisas, debates, testes sobre o conteúdo, vou passar muitos exercícios para vocês sobre os slides. Apresentação sobre forma de seminário está sob júdice, né, por causa do tempo, pela quantidade de pessoas que tem na disciplina. Trabalhos em grupos individuais também, tá? Então a nossa avaliação aí, vamos fazer uma correção aqui, não vão ser 6 provas parciais, tá? Vai ser só apenas uma prova parcial, mas nós vamos fazer vários exercícios para vocês se acostumando com a forma de prova do professor Rafael Maia, né? E 2 provas institucionais, individuais com questões dissertativas e objetivas, 60% dissertativa e 40% objetiva, sem qualquer tipo de consulta, né? E o desenvolvimento, isso daí está sob júdice também, né, de 3 mini artigos, né? Então isso daqui está sobre júdice. Pode ser que não aconteça por causa do nosso tempo, tá? Mas enfim, a presença é muito importante, um interesse e participação em aula também vai ser contado com uma avaliação, né? Na hora que eu estiver corrigindo sua prova, vou me lembrar, nossa, esse estudante aqui, ele participou bastante, não faltou nenhuma vez, né? Comprometimento, pontualidade na entrega dos exercícios serão considerados também na avaliação. Então, os vários próximos, né? Temos aí o nosso sumário, que bem dizer é a questão de abordarmos o tema. Essa primeira parte a gente tirou do capítulo 1 do livro da bibliografia, livro da bibliografia, que é o nosso Comunicação de Dados e Redes de Computadores do Beuros, certo? Lá no blog vocês vão ver que tem 2 livros, o 1 e o 2, que são o mesmo autor,
Os slides das aulas eu estou me baseando nele, que ele tem uma abordagem mais fácil de entender. Tá? Esse é o primeiro capítulo dele, do Burrows, é o nome dele, tá? Então vamos continuar aqui. Princípio da comunicação dentro do contexto da comunicação de dados, né? Utilizando o smartphone, internet, um aplicativo específico, você pode pedir comida em casa, né? Por exemplo, nossa, o cara da Quentinha me manda mensagem pelo WhatsApp, né? Dizendo qual é o menu do dia, né? Então isso daí já é uma coisa que, nossa, essa tecnologia, essa comunicação vem mudando com o passar dos tempos, né? Mas você também tem o iFood ou aplicativos de lanchonete específicos, né? Fazer compra de supermercado com outros, você pode comprar roupa, eletroeletrônicos, tudo através, né, da tecnologia que hoje a gente tem, né? Através dos sistemas de informação, né, essa comunicação de dados, né, que a gente vai tratar nessa disciplina, pode proporcionar, por exemplo, a um fornecedor o conhecimento da falta de um determinado item no estoque do seu cliente e, acessando o sistema do cliente, oferecer esse determinado item a um preço com um custo mais baixo, até aquela data específica, e quando o cliente aceitar, o sistema do cliente faz uma comunicação de dados com o sistema do fornecedor e solicita automaticamente, e depois a logística vai entregar lá aqueles itens, aquele material, aquelas compras para o cliente, enfim, deixar no estoque dele lá. Com isso você pode perceber que as decisões são tomadas cada vez mais rápidas. É um negócio que é decisões cada vez mais rápidas. O acesso tem que ser imediato e as informações têm que ser precisas, né? Tem que ser íntegras, não podem estar erradas. Dessa forma, podemos perceber uma dependência das redes de computadores, pois é através delas que acontece essa comunicação de dados. Com isso, os profissionais de rede são essenciais, e vocês, futuros profissionais de redes, para o planejamento, né? Implementação, manutenção e inovação das estruturas necessárias de redes, para que um relatório lá da Alemanha, por exemplo, seja enviado por e-mail e chegue just in time, na hora certa, né, online, ao seu destino. Tá ok? Vamos lá. Então, a ideia de entender esses princípios é mais ou menos assim: de quando alguém perguntar com que rapidez você consegue se conectar, você vai responder com outras perguntas. Você deve também saber responder perguntando. Olha só. Olha, mas espera aí, conectar aonde? Ou é um servidor de arquivos ou é um sistema de informação que você quer conectar? Você quer conectar numa aplicação que é desktop ou web? Você quer conectar através da internet ou da intranet? Olha, eu vou ter que consultar. Mas é uma rapidez que atende às minhas necessidades. Ela tem uma operação 24/7, né? E aí já essa questão do 24/7 diz respeito a 24 horas, 7 dias por semana disponível, com um nível de disponibilidade de 98%, né? A gente vai ver no próximo slide o que significa esse 98% de disponibilidade. Há uma taxa de transferência de download, né? Aquilo quando a gente baixa da internet, quando a gente clica para baixar um arquivo da internet, a gente faz um download. E um upload de 5 MB através da tecnologia 4G, né? Então a tecnologia 4G a gente sabe que é uma tecnologia mobile, né? Para celular. O upload é quando você envia um determinado arquivo. Então, se você tem uma conta no Dropbox ou no Drive do Google, você envia um arquivo para lá, então você vai estar fazendo um upload, ok? Então temos aí, mas o que é esses 98% up, né? Significa que o serviço fica 98% do tempo disponível. Ou ao ano fica 7 dias mais 7 horas e 12 minutos down, né? Abaixo, fora. Né? Então, isso daí é definido em uma NO. O que é uma NO? É um acordo de nível operacional, né? Perdão. Isso daí o que acontece? O
fica disponível fica fora ano. É isso mesmo. Você fica com esse tempo fora, né? Mas se você fizer um cálculo básico, vamos fazer um cálculo básico aqui. Vamos pegar a nossa calculadora aqui para fazer um cálculo desse 98% aqui. Então eu tenho 98%, né? 7 dias, 7 horas. Vamos dividir aqui, vamos colocar esses 7 vezes 60 minutos, né? Então isso vai dar 420 minutos, né? Aí vamos multiplicar esses 420 minutos por 60, que é segundos, né? Então vai dar 25.200. Eu vou pegar só os 7 dias. Vamos voltar aqui o cálculo de novo, pessoal. Não tem problema não. Isso acontece nas melhores famílias de Londres. Então vamos lá. 7 dias tem 24 horas, né? Então 7 vezes 24, né? 24. Então temos 168 horas, certo? Mais 7 horas, mais 7 dá igual a 175 horas. Tá ok, beleza. Agora vamos transformar essas horas em minutos. Então vai dar o que? 10.500 minutos, certo? E aí vamos multiplicar agora, vamos colocar mais os 12 minutos aqui, né? Mais 12 minutos. E aí agora vamos transformar em segundos, né? Então vezes 60. Então eu tenho 630.720 segundos indisponível no ano. Vamos dividir isso daqui por 365, né? Para ver quanto é que vai dar por dia de indisponibilidade. Então vai dar 1.728 segundos por dia, né? Então vamos lá. Se um dia tem 24 horas, então vamos lá. O dia tem 24 horas, isso daqui, vamos transformar isso daqui em, vamos dividir por 60 para ver quantos minutos vai dar. E aí vamos dividir por mais 60 para ver quantas horas vai dar. Então vai dar isso daqui, né, de indisponibilidade por dia, né? 0,48 por dia, né? Então vai dar mais ou menos isso daí. Parece um cálculo meio complexo, mas imagine o seguinte, é uma coisa que fica imperceptível para o usuário, tá? Então coloque isso na sua cabeça. Então se você tem um link de internet com 98% de disponibilidade, você vai ter um link razoável, né? Vai ter um link razoável. Então aqui na outra coluna tem o mês, né? Então ele vai ficar disponível por mês 14 horas e 24 minutos, né? Vamos para o próximo slide. Pessoal, qualquer dúvida é só me mandar pelo formulário lá e a gente corrige alguma coisa, tá? Ou reforça novamente um determinado conhecimento. O computador, PC, né? Você sabe o que é PC? É Personal Computer, né? Houve uma grande mudança aí com a chegada dele. O computador já vinha há muito tempo evoluindo desde a época que eram enormes e utilizados para cálculos balísticos ou quebra de criptografia alemãs na Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais que utilizamos os smartphones, que são computadores também, que não deixam de ser computadores, e estes trouxeram muitas inovações para as empresas, indústria, ciência e educação. Nas empresas, muitos trabalhos que eram feitos de forma manual passaram a ser feitos através de um sistema de informação, através de alguns cliques. Na indústria, não desprezando o processo de revolução industrial,
com as máquinas e mecanismos a vapor, mas hoje em dia, com a mecatrônica, né, os robôs tornaram os movimentos repetitivos das máquinas mais precisos, né? Eu sei que isso daí também pode ter demitido muita gente, né, por causa que foi substituído as pessoas pelas máquinas, mas isso acontece, né, com relação à evolução da sociedade. Enfim, na educação, passamos a utilizar o computador para ler livros em PDF. Através da internet podemos assistir aulas online ou gravadas. Existem muitos programas interativos que proporcionam um aprendizado mais rápido para as crianças, mas quando uma das crianças que está acostumada a um tablet pega um livro, o que acontece pela primeira vez? Ela acha estranho, né? Pois o toque das páginas não faz o mesmo efeito, né? Na ciência, tivemos a evolução dos estudos de pesquisa para a cura de algumas doenças, que no começo do século passado matou muitas pessoas, né? Por exemplo. Vamos para o próximo. Olha só, comunicação de dados acompanha essa evolução. Sim, a nossa disciplina de introdução à comunicação de dados, né? Falamos dos computadores. E o que acontece? Essa evolução aí que vem acontecendo com a comunicação de dados trouxe aí links, né, transportando um número cada vez maior de sinais e de forma mais rápida, né? Hoje em dia existem cirurgias feitas à distância, né? Sejam elas a longa ou a curta distância. Nessa imagem podemos ver um cirurgião utilizando equipamentos e através de transmissão de imagem através de uma rede de fibra óptica ou então de algum cabo de cobre, um cabo de metal, né? Ele consegue, né, atualizar ali just in time, né, online ali, o movimento do braço do robô que está utilizando o bisturi para cortar determinada parte do corpo do paciente. Então, o nosso mundo está conectado através das comunicações de dados, né, das tecnologias da informação. Falando dos termos do tema, né, é fato que a comunicação nada mais é do que o compartilhamento ou troca de informações. Mas o Aurélio nos traz uma definição da comunicação no campo da engenharia eletrônica, olha só, onde seria a transmissão de informação de um ponto a outro por meio de sinais em fios, né? Então eu tenho um ponto aqui, certo? E daí eu tenho um meio de transmissão que vai se comunicar com outro ponto por meio de sinais em fio ou em ondas eletromagnéticas, né? Então eu tenho aqui, né, uma antena, sei que não é um dos melhores desenhos, mas ela vai transmitir ondas eletromagnéticas para um outro ponto, para uma outra antena, né, para que haja uma comunicação na rede interna de rede de computadores, né? Então temos aqui outra rede de computador, né, interna. De interna nesse caso, interna. Enfim, então isso aqui o Aurélio diz pra gente, né? E no campo da teoria da informação seria a transmissão de mensagem entre uma fonte e um destinatário, distinto no tempo ou no espaço, utilizando um código comum, né? E esse código comum a gente vai falar mais lá para frente, nada mais são do que protocolos. Quando pensamos em comunicação, pensamos de forma de como fazer essa comunicação, onde eu posso fazer essa comunicação de forma local, face a face, face to face, ou remoto, à distância, né, através de telefone ou walkie-talkie, tá? Então vamos para o próximo. Você já deve ter visto o termo telecomunicações quando você começou a pesquisar sobre redes de computadores, né? Temos aí empresas de telecomunicações, né, como a Oi, Embratel, né, e outras empresas locais de telecomunicações, como a Mob,
como a Wirelink, né? Então, quando você começou a pesquisar sobre rede de computadores, para escolher curso superior, etc e tal, e esse autor, né, nos fala que este termo, né, telecomunicações, dentro dessa área, o que abrange, né? Abrange a parte de telefonia, que tem a ver com nosso telefone convencional, tem a parte de telegrafia, isso mesmo, televisão e comunicação à distância, né? E daí vem essa questão, né, esse termo tele, né, em grego, que quer dizer distante, né? E daí essa imagenzinha aqui é o telégrafo, né? Inclusive lá no meu local de trabalho hoje ainda temos um telegrafista que faz comunicações através de uma rede, né, de telégrafo, tá? E aí temos a situação do touro sentado aqui, né? O cara pegou, tá mandando a mensagem por fumaça, né? Que é como acontecia a comunicação antigamente, né? E daí outro cara disse que o touro sentado lá comprou um celular, né? Que ele tá se comunicando através de um cachimbo. É isso mesmo. Vamos para o próximo slide. Ah tá, então a gente falou de telégrafo, né? Então essa tabela mostra a sequência de código Morse do alfabeto e número que é utilizado pelos telegrafistas ainda até hoje, tá? Os dados da comunicação de dados se referem a informações apresentadas em qualquer forma que seja acordado entre as partes que criam e usam os dados, né? Já o nosso amigo Aurélio, dentro do contexto da informática, nos fala que dados é um elemento de informação ou representação de fatos ou instruções em forma apropriada para armazenamento, processamento ou transmissão por meio automático, né? Então esse daqui é o que nós temos para hoje a respeito do que significa dados, né? Se você pensar qual a diferença, né, entre dados, né, e lá na frente a gente vai falar sobre, acredito que a gente vai falar sobre informação, né? É como se fosse a parte bruta, né, algo que não está organizado, né, os dados. Vamos para o próximo slide. Então, de acordo com o nosso autor, aí comunicação de dados são as trocas de dados entre dois dispositivos por intermédio de algum tipo de meio de transmissão. Meio de transmissão, né? Um exemplo aí seria um cabo condutor formado por fios, né? Ou então, como em slides passados, a gente viu também o meio de transmissão sendo através de ondas eletromagnéticas, né? Ocorre através de dispositivos de comunicação que fazem parte de um sistema de comunicação, né? Então aí fica com relação à palavra sistema, né? Significa um conjunto de partes, né? O sistema é um conjunto de partes que juntas, né, trabalhando de forma interrelacionada, cada um com seu papel, alcançam um objetivo. E nesse caso, no sistema de comunicação, o objetivo é acontecer a comunicação, que é composto por uma combinação de hardware, equipamento físico, né? O hardware é aquilo que você chuta, e o software são os programas, aquilo que você xinga, né? Então aqui nessa imagem, para quem nunca viu um switch, isso daqui é um switch, várias portinhas aqui, né? Aproximadamente 48 portas tem aqui esse switch que está aparecendo aqui para a gente, a parte de cima, né? E aqui nós temos os cabos de redes coloridos, né? Essas cores que são colocadas aqui são colocadas porque cada uma tem uma finalidade, né? Ah, não, a VLAN, a gente vai ver o que é. Se eu não falar o que é VLAN, o professor de rede de computadores deve falar, mas basicamente ao pé da letra é uma rede virtual, né? LAN é uma rede, a gente vai ver também esse termo, o que é isso, LAN, é um acrônimo, né? E aqui também a gente vê os nossos conectores RJ45, né? Então vamos para o próximo slide. Temos aqui a respeito das características fundamentais da eficácia de um sistema de comunicações. Você sabe a diferença? Você sabe qual é a diferença de
entre eficiência e eficácia, né? Aqui o autor está falando sobre características fundamentais da eficácia, né? Então, o ideal é que elas sempre andem juntas, né? Mas o autor só fala de eficácia, né? Que é quando uma situação atinge o seu objetivo, né? O objetivo inicial que você queria, né? Mas você pode atingir esse objetivo gastando menos, né? Gastando mais, perdão. Então, com a eficiência, você vem atingir esse objetivo gastando menos, né? De forma mais econômica, menos recursos, menos tempo, etc. Então, eu posso atingir um objetivo, mas gastar muita energia. Ou eu posso gastar poucos recursos e tempo, mas não atingir meu objetivo, né? Não ficou com qualidade. Já o conceito de sistema é um conjunto de partes, como eu falei no slide passado, né? E aí essa eficácia, né, vai trazer para a gente, né, é alcançada, né, quando essas 4 características estão presentes. A entrega, né, é uma das características, né? Então, essa entrega que diz respeito ao sistema entregar dados no destino correto. E temos como exemplo semelhante quando enviamos pelo correio um cartão para um destinatário X, ou um pacote, né? E esse cartão não pode chegar para o endereço do destinatário Y, né? Então, estou enviando para X, não pode chegar para Y. A característica precisão é quando o sistema deve entregar os dados de forma precisa, íntegra, né? Uma situação que não tem precisão é quando um produto é aberto e entregue como se nada tivesse acontecido, mas ele não é mais o mesmo. Já na característica de sincronização diz respeito ao sistema entregar dados no momento certo, né? Então, um exemplo seria uma videoconferência com atraso, né? Então, quando eu estou conversando com a pessoa, né, e vai chegar primeiro o áudio para depois chegar a imagem ou vice-versa. Já a última característica, o jitter, né, palavra diferente aí, refere-se à variação no tempo de chegada do pacote. Então, quando chega um pacote lá, um pacote é uma parte, né, da comunicação de dados, é o elemento da comunicação de dados. Então, depois acontece uma variação, mais ou menos assim. Então, eu falo uma frase sem atraso por 1 minuto. Pronto. E logo um instante depois, no segundo seguinte, eu falo 1 minuto com atraso. Então, fica atrasando sempre, né? Então, para se ter um sistema de comunicações que atinja o objetivo, que é a gente se comunicar, né, acontecer a troca de informações, o compartilhamento de informações, essas 4 características elas precisam ser atingidas. E finalizando, para essa aula de hoje aí, temos aí esses componentes de um sistema de comunicação, né? Então, temos a mensagem, né? As mensagens são as informações a serem transmitidas entre as formas populares de informação, né? Então, temos aí que essas mensagens vão ser de texto, números, figuras, áudio, vídeo, né, por exemplo, e temos aí também o emissor, que é o dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser um computador, estação de trabalho, aparelho telefônico, televisão e assim por diante. Temos o receptor. O receptor é um dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser um computador de trabalho, aparelho, mesmos componentes, né, mesmo ativos ali falados anteriormente, né. Temos aí o meio de transmissão. É o caminho físico ou não, né, porque pode ser pela rede Wi-Fi, né, através das ondas, pelo qual uma mensagem trafega do emissor ao receptor, né. Alguns exemplos de meio de transmissão são cabo de trançado, cabo coaxial, cabo de fibra óptica, né, e as ondas de rádio através de rede rádio. Temos aí também o protocolo, né. O protocolo é um conjunto de regras que controla a comunicação de dados, representa um acordo entre os dispositivos de comunicação, né? Sem um protocolo, 2 dispositivos podem estar conectados, mas sem se comunicar, né? De modo semelhante, uma pessoa que fala francês não pode entender outra pessoa
né, que fala apenas o idioma japonês, né? Então, nós vamos ficando por aqui hoje e a gente se vê na próxima aula.